Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais um domingo, mais uma lição a ser estudada, para que nós possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Hoje, a nossa... Gente, por favor, vamos evitar conversas paralelas. Estudar a lição hoje, número 6, que é tão importante quanto as demais, mas essa lição aqui, ela tem assim, uma característica diferente das demais, porque as outras basicamente ficaram dentro de uma única temática, né? E aqui a gente vai perceber. O pessoal conseguiu aí baixar aí os slides aí no e-mail da igreja? Vê se consegue entrar no e-mail da igreja e baixar aí a lição de hoje, os slides, por favor. Tá bom? Então esse tema é extremamente importante. Empreste uma revista para o jovem que está acompanhando, né? É um tema assim, muito interessante, porque primeiro o tema já parece um paradoxo, né? Alegria abundante no sofrimento. Como é que a gente pode ter alegria no sofrimento? Parece que é uma sentença masoquista de pessoas que gostam de sofrer. Mas não é isso que Pedro vai nos transmitir nessa revista. Ele vai nos levar a uma nova perspectiva acerca do sofrimento, para a gente olhar o sofrimento de uma forma diferente. Eu até lancei recentemente o livro que os irmãos Paulinha já leu, eu espero que tenha lido, né? O livro recente que eu lancei sobre Descobrindo um Propósito no Sofrimento. Então ali a gente disseca um pouco essa questão do sofrimento, porque é algo inerente à vida terrena, né? Não tem como fugir do sofrimento dessa vida terrena. O sofrimento ele só vai terminar na eternidade. A Bíblia diz que lá no céu não haverá choro, não haverá doença, né? Não haverá dor, não haverá traumas, não haverá decepções. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós vamos passar por situações de sofrimento. Não tem como fugir disso, né? Porque é inerente à vida humana, né? Salomão disse que isso é o que acontece de mal debaixo do sol, né? O sofrimento está na vida de todos nós. Mas a gente vai perceber aqui nessa lição de hoje algo assim imprescindível para que nós possamos compreender a temática dessa lição, né? Porque quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, né, a gente começa a entender melhor o sofrimento da vida terrena. Então é imprescindível a gente considerar os nossos sofrimentos, né, relacionados à nossa vida cristã, tá? E a gente vai ao longo da lição perceber que aqui, quando Pedro está fazendo menção à alegria do sofrimento, ele não está falando da questão do sofrimento natural das coisas. É quando nós sofremos em função da vida cristã que nós decidimos viver. Então ele está falando sobre isso. Então quando a gente tem essa perspectiva, né, olhando para o sofrimento de Cristo, a gente consegue ver no sofrimento uma outra dinâmica e não aquela que permeia na cabeça da sociedade, que o sofrimento é um castigo divino, né, e outras vertentes do sofrimento que a gente não vai entrar, se aprofundar muito na questão, porque a lição ela nos chama para
sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória os regozijeis e alegreis. Então veja que ele fala aqui, sede participante nas aflições de Cristo. Então Cristo ele sofreu em função de um propósito. Ele veio à terra, o Deus que se fez carne entre nós, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, ele tinha um propósito em vir à terra. Então o sofrimento dele foi em função do propósito pelo qual ele veio à terra, que era o quê? Salvar a humanidade. Então a gente não pode perder essa perspectiva. Tá? E aí eu coloquei essa verdade prática aqui, que a gente... O que é a verdade prática? É o que a gente precisa extrair da lição para a gente colocar em prática na nossa vida. Porque o Evangelho não é simplesmente um compêndio de teorias, um compêndio de regras. Não. O Evangelho ele é praticidade de vida. Por isso que a Bíblia ela é regra de fé e prática de vida para a igreja. Aí então eu coloquei essa verdade prática aqui, que não tem a lição de vocês. Sofrer pelo Evangelho não pode ser um peso na consciência. As pessoas não podem, por causa do sofrimento, criar um peso na sua consciência porque está sofrendo. Porque senão a gente vai ser dominado pelo pensamento dessa sociedade sem Deus. Mas a gente precisa perceber o seguinte, que é um privilégio de estar compromissado com Cristo. Quando olhamos dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva que Pedro revela nas suas cartas, que Paulo revela nas suas cartas, que outros personagens bíblicos revelam através de mensagens deixadas para nós. E hoje nós vamos então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa no final da nossa aula de hoje, nós precisamos atender ou alcançar esses 3 alvos. Compreender que a reflexão sobre o sofrimento de Cristo prepara para a luta contra o pecado. Reconhecer a gloriosa promessa de alegria perene para aqueles que aceitam sofrer injustamente por amor a Cristo. Entender que a humanidade é a marca essencial de todo líder cristão. Aí você vai entender esse objetivo dentro do contexto da nossa revista. Por quê? Porque nessa lição a gente vai abordar 4 grandes temas, como está na revista de vocês, na página de número 42. Eu não vou ficar lendo todos os textos da revista, mas eu quero que vocês fiquem com a revista aberta, porque a gente, a maioria das coisas a gente colocou nos slides, mas nós vamos às vezes aqui pontuar coisas que a gente não colocou no slide para não ficar aquela imagem poluída, com muitas informações, tá bom? Então aí na sua revista diz assim, nesta lição serão abordados 4 grandes temas: a identificação do crente com Cristo em diversas tarefas da vida, está lá em 1 Pedro 4, de 1 a 19, a importância de uma liderança espiritual autêntica, a instrução para os jovens e, por fim, a orientação sobre como resistir aos ardis do adversário. Então a gente percebe que é uma lição, ela é bem eclética, porque a gente vai trabalhar em 4 linhas de pensamentos. Então normalmente as outras lições a gente fica em cima de uma temática principal e a gente vai secando ela até o final. Só que aqui Pedro, ele pega esses 2 capítulos da sua carta e ele aborda de forma muito sintética, pelo menos 4 assuntos interessantes para a nossa vida cristã. Porque primeiro ele fala sobre o crente, a identificação do crente com Cristo. Depois ele fala da importância de uma liderança. Então ele já sobe um degrau, Ele sai da questão só da vida cristã e ele entra numa esfera de liderança. Aí você fala, então pastor, eu não estou aqui à toa, porque eu não sou líder de nada. Não, todos nós lideramos algo na nossa vida. Primeiro nós temos que liderar nós mesmos.
Depois nós vamos liderar grupos em qualquer área da sociedade. Você vai liderar. Não, então, essa parte que eu estou falando, tem uma parte que diz assim: suportar o sofrimento. Disposição de Cristo em suportar o sofrimento. E aí, o povo adulto não passei por nenhum problema de saúde, de doença grave. Mas eu tive 4 abortos espontâneos, né? Sim. E 2 deles eu tive que fazer coletagem. Meu primeiro filho, 3 vezes, com a perna pro alto. E eu era muito crente nessa época. Sim. Converti com 15 anos, de 15 a 25, 26, aí eu perdi. E aí eu fui engravidar mesmo e ter sucesso com 26 anos, com a perna pro alto, 3 filhos. E aí você como crente, eu sei que o sol nasce para todos, sei que o problema é para todo mundo, ninguém é para ninguém, isso eu estou careca de saber. Mas mesmo tantos anos, e mesmo tendo ainda escala, eu fiz uma terapia, eu fazia terapia, aí agora eu faço engenheiro, e numa 2 sessões de terapia, com 2 terapeutas diferentes, houve momentos que foi falado da perda dos bebês. E ali eu chorei compulsivamente. Eu achei que eu estava curada. Para mim, já tem um menino, já está grande, tem menina, Deus já deu o que eu precisava, o que eu queria, realizei meu sonho. Mas até hoje, ainda dói. Até hoje eu ainda choro. Não é toda hora. Mas tem hora que vem com uma força e eu percebo que isso eu era muito crente. Hoje, comparando ao passado, eu não sou nada. Eu trabalhava, envolvida, liderança e tal. Hoje eu percebo que foi quebrado um elo devido a essas perdas. Porque eu acabo acusando Deus que Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele poderia ter proibido, Ele poderia ter me ajudado a não perder. Mas, por outro lado, eu penso assim, não, Ele me deu livramento. Poderia ser uma criança com problema, aleijada, sei lá, né? E eu só quero, assim, partilhar isso, né? A dor. A gente vem do sofrimento. E por que essa dor não é curada? Ainda que sirvamos. Então, a gente precisa entender, primeiro aspecto. Suportar o sofrimento. Eu não suporto. Não, olha só. Primeiro você colocou, eu era muito crente lá atrás e agora não sou tão crente. Não. Aí você colocou a questão de ser crente e ser um ativista religioso. Porque você falou que eu estava muito envolvido com as coisas da igreja. Então, nem sempre a gente está envolvido de forma ativista, o ativismo religioso revela a nossa profundidade de entendimento e percepção do propósito da nossa vida. E aí, enquanto a gente entra num processo a gente enfrenta uma adversidade, a gente vivia uma vida tão ativista que a gente não se preparou para os embates da vida, dos sofrimentos da vida. Então, esse seu sofrimento, ele não tem nada a ver com a questão principal da abordagem de hoje. Ele está falando do sofrimento em favor do primeiro ponto. Ele está trabalhando aqui, primeiro, sofrer pela causa de Cristo. O sofrimento que a irmã teve é um sofrimento que aí no meu livro eu falo sobre isso, está relacionado à nossa natureza humana. Tá? Então é um sofrimento que ele advém do pecado original. Ele vem do pecado original, ele não vem das nossas atitudes. E toda mulher, todo ser humano, então, por exemplo, a irmã teve aborto espontâneo. Aí eu compartilho com a irmã o meu sofrimento com o câncer. Então, se eu fosse questionar Deus pela minha experiência, que eu estou vivendo ainda, por 7 anos de tratamento, eu teria perdido a minha fé. Por quê? Porque nós vivemos, com todo respeito, irmãos, que se prega um evangelho triunfalista. Se usa a fé somente para você crer no milagre, você crer na cura, você crer no livramento, e aí a gente entra numa teologia, a teologia que Jó tinha. No tempo de Jó existia essa teologia da retribuição. E a gente sempre fala isso quando a gente era pequenininho. Papai falava assim: meu filho, se você fizer tudo certinho, vai dar tudo certinho com você. Não é assim que funciona. Eu e você podemos fazer tudo certinho, mas continuamos sendo seres humanos. Então nós estamos sujeitos
a todas as coisas que acontecem na sociedade em geral, tanto na vida do ímpio quanto na vida do justo. Então, essa dor, a irmã não vai conseguir superar da noite para o dia, tá? Isso é uma dor que a irmã vai precisar continuar de fazer terapia, porque tem dor que elas são curadas instantaneamente, mas tem outras que precisa de um auxílio de um profissional. Então a irmã começou a fazer o tratamento, só que a irmã achou que quando ela teve aquele primeiro embate ali, né, a irmã estava sendo curada. Ali começou o processo, né, porque para você ser curado, tem que haver primeiro ter um confronto da situação que gerou a dor. Porque se é igual um machucadinho, né? Você tem um machucadinho lá, né? Ou você tem uma enfermidade, e aí a enfermidade te gera muita dor, né? Quando você chega no médico e fala, vou ter que fazer uma cirurgia, só que eu vou ter que te abrir. Você não vai sentir dor porque você vai ser anestesiado, né? Só que aquela dor que você sentia, para você ser curado, gerou uma ação mais forte do que a dor, né? Só que você, no caso de uma cirurgia, você recebeu anestesia, né? E aí nem sempre você é anestesiado na dor do dia a dia, né? Então, às vezes você é anestesiado com uma palavra, né? Com uma palavra de esperança, e às vezes nós temos o hábito de querer minimizar o sofrimento das pessoas, né? Minimizar o sofrimento, dizendo, não. Tem momentos que nós temos que orientar as pessoas a elas entenderem a sua dor, já vou passar aí, entenderem a sua dor e enfrentá-las dentro de uma realidade. Mas Deus podia, não podia? Podia, claro que podia, ele pode, mas infelizmente eu não tenho uma resposta pronta para a irmã acerca disso. Mas eu tenho certeza que se a irmã perseverar nisso, confiando, dependendo de Deus, vai chegar um momento que a irmã vai se lembrar de tudo isso, mas isso não vai ver mais. A irmã vai ver a cicatriz, é igual a cirurgia. Eu olho hoje, né? Eu tenho aqui a cicatriz que pega daqui até lá embaixo. Eu olho hoje a cicatriz, eu lembro de tudo que eu passei, né? Mas ela não vai mais. Vai chegar um momento que a irmã também vai conseguir superar isso. Eu não sei qual vai ser o momento, mas eu tenho certeza que chegará um momento que Deus vai agir, né? E isso a irmã vai conseguir superar. Fala aí. Pastor, pegando esse gancho aí, da irmã, né? Calvino, quando chega na Suíça, que tem um grande problema na Suíça, e hoje a Suíça ela é uma referência mundial, Calvino ele começou pelo esgoto. Ele não começou fazendo aquelas divulgações, ele começou limpando o esgoto da cidade que dava mau cheiro na cidade. A partir daí, todo mundo começou a entender que o envolvimento com a obra, ela é em todos os sentidos mundiais. Então, independente do que a gente faz ou não, Deus está atuando de uma certa maneira. E na questão do aborto, que a minha esposa também teve, né, 2 abortos espontâneos, a gente entende que o suportar, o crente às vezes não entende o propósito de suportar. Nós, quando suportamos, significa um suporte e não uma dor. É um suporte porque Deus permite, porque tem a permissão de Deus e tem a sua soberania. Então nós somos, na realidade, um suporte. E quando nós temos esse aborto espontâneo, qual é a nossa função? É ser o suporte para pessoas que vão chegar e passar o mesmo problema. E como nós olhamos a cicatriz, não sentimos mais dor em Cristo. E aí, até como o senhor me permite, como pastor, eu queria passar por uma parte da minha esposa aqui, infelizmente, mas ela sempre me deu a liberdade de a gente falar isso. Hoje não dói mais. A gente lembra, por que não dói mais? Porque o suporte que nós temos em Cristo, sabemos que as luzes estão lá aguardando quando Ele buscar a gente se encontrar no céu. E ponto, esse é o suporte. E eu acredito que a partir de hoje a senhora entendendo isso, que elas estão lá no céu aguardando, quando a senhora chegar lá, a senhora vai me encontrar. Elas estão lá, creio dessa maneira. Amém? Então, é só fechando, eu
filha dele teve um trauma muito forte com relação. Ela estava noiva, né? E preparando já para o casamento, tudo. E simplesmente o rapaz conheceu outra menina, né? Já namorava há um tempo, noivo e tal. E simplesmente ele desmanchou o noivado e a menina entrou em depressão profunda, né? Ao ponto de se suicidar. E aquilo gerou, né? Família evangélica, gerou uma revolta muito grande. O pai, né? Querendo buscar uma resposta em Deus e tal, e revoltado porque estava achando Deus injusto. E aí então Deus um dia deu um sonho para ele. Deus deu um sonho para ele, mostrando como seria a vida da filha dele no futuro. E Deus decidiu recolhê-la antes. Eu não vou aqui citar os detalhes, né? Por preservar a imagem da pessoa, da família, né? Mas Deus mostrou nesse sonho as duas trajetórias, tá? Que seria se ele não recolhesse ela antes do tempo e se ele permitisse ela viver. E depois mostrou ela, né, no paraíso ali, feliz da vida, e aquilo foi um consolo para ele. A grande verdade, né, é uma verdade muito dolorosa, mas é uma verdade. Nós, seres humanos, nós temos, principalmente nós latinos, né, nós temos o hábito de criar, né, no nosso ambiente, e a gente, como é que eu posso dizer, a gente colocar, né, e às vezes tem pessoas, né, aí eu digo pessoas da família, né, às vezes coloca nos filhos, no cônjuge, na nossa profissão, pastores no ministério. Nós colocamos esses personagens como se fosse um esteio da nossa vida. E aí quando a gente perde esse esteio, que nós lançamos todas as nossas expectativas neles, a gente se revolta. A gente se revolta com Deus, né? Por quê? Poxa, Senhor, por que então o Senhor me deu esse filho para eu passar por isso? Né? Eu odeio aquela frase que diz assim, está no jargão, né? A área que você mais sofreu na sua vida é a área que Deus mais vai te usar. Eu tenho raiva dessa frase. Então, eu não só essa frase, mas eu também... Não concordo também. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de frases prontas. Não fala essa hora. Porque eu não posso pegar, fazer da minha experiência uma teologia. A experiência que eu vivi vai ser diferente, a experiência do outro vai ser diferente. Eu posso usar a experiência que eu vivi, os traumas que eu tive, até aqueles meus que eu ainda estou superando, para, como foi dito pelo pastor, usar como um suporte para ajudar outras pessoas. Mas nós nunca vamos ter respostas prontas para qualquer coisa da nossa vida. Por quê? Porque Deus sempre deixa algo para que nós venhamos buscar o nosso socorro nele, né? Então, aí no meu livro eu falo de Jó, falo sobre de Jó, de José, de Paulo e de Jesus. E Jó, dentro de um contexto humano, ele representa a humanidade, porque Jó viveu sofrimentos em todas as áreas da sua vida, né? E aí o primeiro momento de Jó foi de adorar, foi até o inverso. Enquanto Jó adorou, a esposa dele se revoltou, né? Mas depois você vai vendo o processo, Deus vai trabalhando, né? Eu gosto muito de um versículo, eu não me lembro agora qual é o versículo exato, né? Lá de Jó, quando diz assim, e Jó primeiro ele adorou, depois que passou o período de adoração, ele se fechou sozinho. Depois veio os amigos acusaram, Jó começou a tentar se defender, e chega um momento que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, ao ponto de dizer, melhor seria que eu tivesse sido abortado pela minha mãe. Então Deus até ali ele estava calado, porque Jó estava querendo debater
fala de Jó muito só na questão do adorar. A gente não continua estudando a vida de Jó, né? Então, quando Jó decidiu aceitar aquela situação e entender que Deus está no controle de tudo, ele cala. Aí Deus fala: então agora, Jó, que você já falou, né, isso é bom a gente botar para fora, né, na psicologia se chama catarse, né? É porque a cura ela acontece quando você coloca tudo para fora. Então a irmã está num processo de cura ainda, né? Mas chega um momento que Deus fala: Jó, senta aqui agora, que agora eu vou conversar com você bonitinho. Mas isso já tem 20 anos. Sim, mas então, mas você não pode querer dar tempo à cura. Então tem doenças que você, uma gripe, você vai lá, não vou fazer propaganda, nenhum medicamento aqui, mas tem medicamento que você pega uma gripe, você toma 3 comprimidos, né? 8 horas, daqui a pouco você está zerado. Pode ir? Pode. Eu tive essa experiência com a minha vez de 1 entre 1 e 11, e só que o pessoal é diferente. Aí você viu uma coisa que me chamou a atenção, né? Que o tratamento e tal, e agora na nossa situação, a circunstância que você não pode continuar. Mas tenha certeza, quando você veio para essa igreja, que já faz parte do cuidado de Deus com você, onde o psicólogo não pode chegar, ele está chegando. Você pode dizer assim: mas o senhor estudou para esse assunto, eu estou chorando, aqui as pessoas estão falando. O choro faz parte da cura, porque se você trava esse choro onde você quer, essa dor ela vai ser encadeada de uma outra forma, de repente, numa doença até física. O que eu quero dizer para você? O primeiro passo da cura é você ter consciência de que você tem esse problema que precisa ser curado, que você já tem. O segundo, você precisa crer que Deus te ama. Essa síndrome, tem até um cantor lá fora, secular, já morreu, super famoso, ele cantava assim: um nasce para sofrer e o outro nasce para sorrir. Mentira. Deus fez todos para serem felizes. A irmã já está no caminho certo. Em Cristo. E pode ter certeza, Ele te ama tanto. Que Ele te pôs aqui para tratar aquilo que você não imaginar. De repente, por causa desses 20 anos, você já pensava assim: não tem mais jeito. Eu vou morrer com esse amor. Mas Ele está dizendo para você assim: não, meu filho, eu te amo tanto. Eu vou te colocar num local onde eu vou tratar e você não pode fazer isso. Você vai olhar, vai lembrar, vai ver a cicatriz, mas não vai sentir mais feliz. Creia, Jesus te ama com amor incondicional e Ele vai tratar você. Amém, glória a Deus. Aí Jesus está aqui em João 16, 20, ele fala assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Né? Então a questão é que a gente às vezes quer dar tempo. Né? Porque a primeira pergunta que a gente faz quando a gente entra num processo de dor, de sofrimento, é o que Abacuque fez, é o que Davi fez, é o que o próprio Jesus fez. A pergunta é: até quando? Essa é a pergunta que nós fazemos sempre quando estamos no processo de sofrimento. Até Jesus fez esse questionamento com o homem. Ele falou assim: até quando? Né? Geração corrompida e perversa, eu estarei no meio de vós. Até quando? Né? Fala, meu querido. Na verdade, quando nós estamos passando por um processo de sofrimento, não entra somente o sofrimento, entra também as outras demandas e doenças psicossomáticas que vêm junto a ela. Dentre elas, a ansiedade, a depressão, como foi citado, e essa ansiedade traz consigo também o imediatismo de: poxa, eu vou sofrer hoje, eu estou sofrendo, e aquilo que Pedro diz é que é o sofrimento cristão, porque por muitas das vezes a gente tem a nossa vida passada e pessoas que ainda não se renderam a Cristo nos julgam por ela. E o que eu posso entender aqui é esse sofrimento de sermos acusados, de sermos apedrejados, de não estarmos mais cometendo essas coisas que fazíamos antigamente, né? E a gente tem essa ansiedade. Até quando, Jesus? As pessoas vão me enxergar
A gente, devido à nossa ansiedade, nós já antecipamos vários tópicos. E coisas que eu ia colocar aqui. Entendeu? Então, veja como é que nós somos, né? Nós não sabemos aguardar o momento certo para as coisas. Então, eu nem entrei na introdução ainda direito, devido à nossa ansiedade, já chegamos ao último tópico da lição. Fala, meu querido. Pastor, esse tema que eu trouxe aqui é um dilema humano. Sim. Tem até uma área da teologia que eu disser vai tentar explicar isso e muitas não chegam a um entendimento que se Deus é soberano, se Deus é bom, porque Ele permite o sofrimento e isso, para quem passa, realmente é difícil. Quando você perde a ordem natural, você sepultar um filho, você passar por dilemas da vida, só que quando a gente vai para a Bíblia, a palavra do Senhor, como o Senhor mesmo pode dizer aqui, trazer para a gente nessa manhã, Jó passou por isso. Então a gente encontra na própria palavra de Deus que os homens sempre passaram por isso. A humanidade sempre passou por esse dilema. Jonas teve que passar por isso, Ezequiel teve que passar por isso. Quando ele começa a profetizar, ele estava totalmente, perdeu a esposa, estava levado como escravo, como cativo. Então, são um dilema que nós vamos enfrentar como ser humano e não tem a ver ainda com o sofrimento do Evangelho. Porque o que acontece? E não estou diminuindo Não, o missionário está no campo, não, tá? Estou trazendo assim, uma realidade atual. A gente está aqui, vai pregar a palavra, vai ganhar uma palavra. Então, a questão é a seguinte: a questão em nós, eu vou dar essa palavra para te seguir adiante na lição, tá? A questão é que nós, quando nós estamos passando por um processo de aflição, de angústia e sofrimento, a gente coloca o nosso sofrimento maior que o sofrimento de todas as outras pessoas. Sim. Essa é a verdade, entendeu? A gente começa a se achar melhor do que as outras pessoas. Por que eu estou passando por isso? Aí a gente começa a apontar uma série de pessoas que fazem coisa errada e a gente se coloca numa posição melhor que as outras, né? Poxa, mas tem tanta mãe que joga o filho fora, por que eu tive um aborto espontâneo? Né? E aí a gente começa a entrar numa esfera que a gente não tem autoridade para isso. Que a Bíblia diz em Deuteronômio 29, aquilo que está revelado pertence aos homens, e o que está oculto pertence a Deus. Então aquilo que está oculto, a gente não tem que ficar conjecturando, nem questionando, a gente tem que simplesmente, não estou falando, o simplesmente que eu estou falando, estou dizendo que é fácil. A gente precisa jogar para dentro da nossa consciência, da nossa alma, do nosso espírito, essa percepção de que se Cristo está no controle da nossa vida, todo o nosso processo ele tem um propósito. A gente pode não entender nada, mas tem um propósito. E quando a gente entende isso e aceita isso, a cura começa a acontecer. Mas enquanto a gente ficar lutando, a cura não acontece, né? É a mesma coisa uma pessoa que ela está doente, mas ela não quer ir para o médico, ela fica questionando o tempo todo por que ela está doente. Não, está doente, vai no médico, né? E aí cada enfermidade ela tem um tempo de cura, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico aqui, porque senão a gente vai ter pastor Daniel 1 e 2 também. Eu não vou falar, só vou falar o nome de um filme que explica muito isso. Clique. Quem puder assistir esse filme, Clique. Com Adam Sandler. Ele quer mudar as coisas e no final do primeiro foi diferente. Vai e volta, né? Isso. Então vamos lá. Eu falei aqui primeiro do crente, aí depois falo aqui da liderança, e depois dos jovens, e por último, volta a questão abordando os três e uma questão única que fala sobre o jardim do adversário. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir adiante. Que a hora não espera. Então aí o tópico 1.1. Identificação com Cristo do sofrimento. Quando estamos dispostos a suportar o sofrimento por amor a Cristo. Ou seja, nós nos identificamos com Ele quando nós
Não estou dizendo que é fácil, é muito difícil, mas quando a gente chega nesse entendimento, nós estamos nos identificando com Cristo. Por quê? Porque, aí eu vou conjecturar aqui, né? Imagine Deus Pai chegar no filho: olha, não tem jeito, eu já mandei profetas, eu já mandei uma série de pessoas lá, mas ó, não adianta, é você que tem que ir lá. Aí eu estou conjecturando, tá? Isso aí. Aí imagina Jesus fala assim: não, eu não estou disposto a ir lá sofrer com esse povo, não. Eu não tenho nada com isso, não. Foi, ó, quem foi eles lá que não é, decidiram te desobedecer. E a Eva? Não, eu estou primeiro falando lá em cima. Não. O Senhor deu tudo de bom para ele. Que eles fizeram agora, eu tenho que ir lá sofrer por causa deles. Mas não, a Bíblia diz que ele abdicou, ele renunciou toda a sua glória para vir sofrer. E o detalhe, irmãos, olha só que coisa terrível: você sofrer por causa dos outros e você ainda ser maltratado, rejeitado por quem você criou. Você ser rejeitado, maltratado, abandonado por um ser que você criou e que você tinha o poder de falar assim: acabou com você. Mas ele o quê? Ele escolheu sofrer. Então vamos lá, vamos me ajudar aí. 1 Pedro 4:1, quem achar aí rapidamente aí, enquanto você vai procurando, eu passo o segundo aqui. Crucificando nossa carne. Então, quando se fala em carne, então, quando alguém achar, levanta a mão para ali. Quando se fala em carne, aí as pessoas levam muito somente para a questão moral. Sabe? Quando se fala em carne, se fala muito sobre a questão moral, dos desejos carnais, da vaidade. Mas na verdade, leia, por favor. Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai-vos igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ele sofreu no seu corpo. Então, o sofrimento nosso, ele passa pelo processo, primeiro, da mente, emoções, e depois... Você carro, eu estou sofrendo, eu quero um carro. Então, olha aí. Entendeu? Então é isso. Então, quando a gente fala de crucificar a carne, a gente fala muito só de desejos, A gente fala muito só dos desejos, e a gente esquece que a carne aqui se refere a toda a estrutura humana. Está falando do ser humano, está falando de emoções, está falando de sentimentos, está falando de intelecto, ou seja, conceitos que nós criamos, ou nós recebemos da sociedade que vivemos, e que a gente não admite e não permite com que Cristo invada essa nossa área. E a gente fica lutando contra isso. E quando a gente luta contra esse processo, que Deus está trabalhando na nossa vida, a gente não consegue mudar de estágio. Então, por isso que fala, crucificar a nossa carne, mortificar mesmo, nossos desejos, nossas vontades, mortificar nossos conceitos que nós trazemos. Nós recebemos conceitos lá fora antes de aceitar Jesus. A gente recebe vários conceitos, várias verdades, vários ensinamentos. Quando a gente chega aqui ao confronto, e a gente precisa abrir o coração e a mente para que o Espírito Santo trabalhe nisso e a gente possa verdadeiramente nos identificar com Cristo. Como eu disse antes, eu não concluí. No Evangelho de hoje é o Evangelho triunfalista. Ele só ensina você a vencer, conquistar, e não ensina você a passar por processos de sofrimento. E aí, quando o cristão entra num processo de aflição e de sofrimento, ele não tem subsídios para ele conseguir entender isso, resistir e manter a sua fé inabalável. Entendeu? Então é importante, nós nos identificamos com Cristo quando nós crucificamos. Gálatas 5:24. Alguém aí que achar, leia por favor, quando você vai procurando, eu passo o próximo tópico. E hoje que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões
Então, aqueles que crucificaram a sua carne, o apóstolo Paulo diz que agora ele está crucificado com Cristo, não vive mais dele, mas Cristo é que vive nele. Ou seja, eu agora eu vivo de acordo com aquilo que o Espírito de Deus me conduz, dentro daquilo que Cristo me ensinou através da sua vida, através da sua morte e da sua ressurreição, né? Aí vivendo a vontade de Deus, né? Aí vivendo a vontade de Deus em 3 esferas aqui, né? A gente precisa entender isso. Viver a vontade de Deus em 3 esferas. A gente vive um evangelho que as pessoas, elas em cada item desse aqui, elas se comportam de uma forma diferente, né? Então, primeiro, vivendo a vontade de Deus, vontade vencendo a vontade da carne, né? 1 Pedro 4,12. Então isso vai ser, irmãos, uma luta constante. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Porque, deixa eu te dar uma informação, se você nunca ouviu falar disso, a carne não se converte. Não, pastor, não. A regeneração do homem é no espírito. A natureza humana não vai deixar de ser natureza humana, tá? Aí, às vezes, quando um pastor fica muito nervoso, né, de acordo com o temperamento de cada um, aí fala, poxa, o pastor ficou nervoso. Eu falo assim, irmãos, o que corre nas veias do pastor não é óleo ungido, não, é sangue humano. Sabe quem acha que pastor corre nas veias dele? É óleo ungido, é azeite que corre nas veias do... Não, irmãos, é sangue humano, igualzinho o seu. Primeira vez que eu ouço essa expressão. Sabe? Aí o pastor ficou nervosinho. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que é se irar e não pecar? Você pode ficar irado com uma situação naquele momento, mas depois acabou. Jesus ficou irado e ficou, chicoteou os mercadores que estavam no templo, né? Mas tu acha que Jesus, quando estava com chicote, olha, cuidado aí, eu vou bater aí, vai machucar você, hein? Tu acha que Jesus ficou assim, que eu chegou, cambada de vendedores, foi assim que Jesus chegou, irmão. Só que a gente tem uma ideia de, às vezes, né, romantizar o evangelho. Jesus estava bravo. Mas depois, acabou. Então tem hora que a gente fica meio bravo, né? Mas depois acaba. Isso é o quê? Natureza humana. Então a gente precisa fazer a vontade de Deus e rejeitar a vontade da carne, a nossa vontade. Aí de vez em quando, eu já falei aqui, né? Quando. Aí eu sempre uso a Carol como exemplo, né? Que é a mais nova, né? As outras duas já estão casadas. Aí tu já viu fome específica para comer alguma coisa, tirando mulher grávida? Quando tem desejo de comer tijolo, quer comer chocolate, aí 3 horas da manhã eu quero comer um chocolate. Pô, tá tudo fechado, não tem. Meu filho não pode nascer com cara de chocolate, porque ela recebeu isso do mundo, entendeu? A Carol um dia fala, pai, eu estou com vontade de comer sushi. Eu falei, é mesmo, filha? Quando eu era criança, meu pai falava assim, vontade dá e passa. Bonzinho, pastor. Hoje não dá, bonzinho não, é verdade, hoje não dá, final de mês, filho. Final de mês, o mês continua e o dinheiro acaba. É final de mês, então São 2 meses não, né? Que agosto na cara. vai ter aqui mesmo, vamos fazer um ovinho mexido. Sushi de ouro. E vai ser uma bênção. Entendeu? Desse jeito. Vontade do mundo, nosso irmão, não podemos fazer a vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o mundo, a sua consciência parte, mas o amor de Deus e a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Irmão, se a gente for seguir o que o mundo estabelece para
Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Cada dia você lança um celular novo. Pô, se o cara for trocar de celular toda vez que lançar o celular novo, meu amigo, tá roubado. Tua televisão lá tá beleza, funcionando direitinho. Aí lança uma televisão que faz hambúrguer. Aí, opa, peraí. Não preciso mais ir lá na hamburgueria. E a gente vai deixando o mundo conduzir a nossa vida. Quando na verdade quem tem que conduzir a nossa vida é o Espírito de Deus. A gente vai deixando o mundo nortear os nossos caminhos, né? Mostrar onde que a gente tem que ir, o que fazer. Não, irmãos. A gente precisa entender isso. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que a gente vai se deixando se levar pelo mundo. Ó, e aí depois a gente vai reclamar com Deus. Só que a gente deixou o mundo dirigir os nossos passos, educar os nossos filhos, estabelecer nossos parâmetros de felicidade. E aí, meu amigo, não tem outra. A gente vai sucumbir, né? Alguém achou aqui 1 Pedro 4:2? Ou ninguém procurou? Lê aí. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as Consciência. mas segundo a vontade de Deus. Então a gente tem que ter essa percepção, irmãos. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, né? Nós vamos ver dentro daquilo que o Senhor estabelece através da sua palavra, daquilo que o seu Espírito comunica a nós, né? E vivendo sob a vontade de Deus, né? Então, como eu já tinha dito antes, tá bom? Vamos adiante aí, que a gente não saiu nem ainda do primeiro ponto. Aí nós nos identificamos com Cristo quando somos sóbrios. Então, primeiro aqui, ó, o amor a Cristo, ele não é um amor de palavras, ele é um amor de atitudes. Se a gente for ver em João, ele diz aqui, ó, em João, capítulo, quer ver? Aquele que tem os meus mandamentos e os, ó, aqui, ó. Cadê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Aqui, ó. Nisto, João capítulo 15, diz assim, 15:8. Isto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e tal, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Né? Eu não achei aqui o texto que eu tinha dito. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Não lembro agora que é a passagem, mas bem bom. Então, veja só que a sociedade, baseada na filosofia grega, ela pegou o amor e direcionou somente para o quê? Sentimentos e emoções. Né? Só que o amor é mais que sentimentos e emoções. O amor primeiro é um mandamento. Né? E ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E depois o próximo como a si mesmo. Aí eu abro e fecho o parênteses rápido. Tem gente que ama mais o próximo do que ele mesmo. Sabe? Ele faz tudo pelos outros, mas ele não faz por quem está dentro de casa. Ele não faz pela mulher, ele não faz pelos filhos, mas por quem está na rua. Tem até aquela história, né? Que o pastor gosta muito de contar a história, né? A história daquele obreiro que, pô, na igreja o cara era simpático com todo mundo, abraçava, era paciente, né? Dava atenção para todo mundo, mas em casa o cara era um monstro. Aí um dia o pastor estava lá dirigindo, daqui a pouco encosta um caminhão de mudança na porta da igreja. Era a esposa do obreiro e a família se mudando para a igreja. Aí o pastor chegou, irmão, o que
paciente, meu marido é assim assado, lá em casa ele é um monstro, então eu quero morar com ele aqui na igreja. Entendeu? Então, amor não é só de palavras, mas com atitudes, né? O assunto aqui não é amor familiar, né? Não é amor eros. O assunto aqui é o amor filhos e o amor ágape, né? Então, aí a gente vai aqui, ó. Primeiro, o que tem a ver sobriedade com amor? Né? Poxa, parece que com as coisas que não tem nada a ver. Não, mas irmãos, aqui, ó, nós nos identificamos com Cristo quando somos sóbrios. Oh, nunca tinha ouvido falar nisso. Vamos ver aqui na lição aqui. Oh, eu preciso ser sóbrio para refletir Cristo, né? Olha só, na lição, não está na revista de você não. É fundamental manter a mente clara e o autocontrole para viver com discernimento. Você viu em algum momento Jesus descontrolado? Ele perdeu o controle da situação? Sim, quando ele derruba as mesas. Não, ele não descontrolou. Não passou no coração, pastor. Exatamente. Então, ali ele só revelou a natureza humana dele, mas ele não perdeu o controle da situação. Aí eu me senti ele ali. Entendeu? Todo mundo quer ser Jesus nessa hora, né? Quer tudo, né? Aquela história do crente que quando ele está alguém faz alguma coisa para ele e fala assim, fica aqui um instantinho, que eu vou ali resolver um negócio e depois eu volto, né? Aí tem aquela história do crente que quando ele foi descer as águas, a mão dele ficou do lado de fora, né? Tem outros que a língua ficou do lado de fora, porque fala mal na vida dos outros o tempo todo, né? Então aí por isso tem que mergulhar tudo, né? E mortificar tudo. Então, quando a gente é sóbrio, a gente estamos nos identificando com Cristo mediante o amor. Eu gosto de Pedro Machado, adoro. Então, olha só que coisa interessante. Que coisa interessante. Quem está falando isso? Pedro. Pedro, antes de ter realmente uma conversão, o Pedro era todo explosivo, né? Renata. Mas Pedro, qualquer coisinha, queria passar faca, espada nos outros, né? Pedro e João, né, que era filho do trovão, quando eles falam assim, quer que manda descer fogo do céu, consuma eles agora? Né? Tem uns crentes que são assim, se eu derramar fogo agora, queima agora, né? A gente vê uns louvores aí, né? Uns louvores, né? Quem te viu passar uma prova, te cascou, louvor de revolta, irmão. Que isso, Jesus? Sabe? Amar é mais difícil. É difícil, não é fácil. Ele não disse que era fácil. Amar é mais difícil. Então, a Bíblia diz em Provérbios, irmãos, que o homem que não consegue controlar os seus instintos, ele é como uma cidade sem muro. O que é uma cidade sem muro? Sem proteção, está vulnerável, né? Então a gente, quando nós somos sóbrios, irmãos, vou ser bem sincero com você aqui, eu não estou aqui pagando mais de santarrão não, tá? Tem hora que a gente perde o controle realmente. Tem hora que a carne fala mais alto. Tá? Pastor, vai dizer que de vez em quando acontece. Eu não estou querendo passar aqui para você, eu sou sóbrio, eu sou gato, não, nada disso, irmão. Tem hora que dá vontade de dar uma sapatadas aqui. Aí você, Senhor, me ajuda, misericórdia, tem misericórdia de mim, pobre, miserável, pecador. Entendeu? Então, nós nos identificamos com Cristo quando vigiamos em oração, né? Que isso? Jesus era um homem de oração, estava sempre vigilante, né? Jesus estava sempre observando o ambiente, as coisas que ocorriam ao redor dele, né? Lembra quando tentam pegar Jesus na questão do imposto, porque queriam jogar Jesus contra as autoridades romanas, chegaram, Senhor,
diariamente. Aí você está no trabalho, de repente aparece lá um enviado do adversário para tentar tirar você do sério. Mas você tem uma vida de oração, você começa a olhar, você não vai falar, vai falar, estou te vendo, hein? Não vai me tirar da graça não. Não adianta, estou te vendo, rapudo. Não vai não. Entendeu? Então, vida de oração não é somente orar, estabelecer alguns horários, é importante nós termos horários de oração, mas vida de oração é você estar em contínuo contato com Deus. Por exemplo, tem um irmão aqui na igreja, eu não vou dizer o nome para não perder o galardão dele, ele não perdeu o galardão, mas tem um cara aqui na igreja que no trânsito engarrafado eu dá mensagem para ele. O cara está no trânsito engarrafado, ele está, ó. E eu dando mensagem para ele ali, eu falei, meu Deus, me coloca nessa direção, Jeová. Entendeu? Então é isso, né? Então está em constante oração. Um ardente amor. Abra aí, 1 Pedro 4,8, né? Ou seja, a gente tem que ter a chama do amor, né, queimando continuamente na nossa vida, irmãos. A gente percebe que a igreja está perdendo esse amor. Pode ler? Pode ler. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Então veja que ele fala um profundo amor, que ele está falando um amor do mais profundo da tua alma, tá? Não é um amor superficial, não é um amor de interesse, não é um amor de troca, né? É um amor que vem lá do íntimo, do âmago da alma. É isso que ele está falando. Então, o nosso amor a Cristo, né, ao nosso irmão, à obra de Deus, tem que ser um amor profundo. Hoje nós vivemos o tempo da superficialidade, né? Por quê? Porque as pessoas têm um conhecimento vasto, mas não tem profundidade, né? No conhecimento ele fala de tudo, mas ao mesmo tempo ele não fala de nada. Por quê? Porque nós recebemos muitas informações, uma em cima da outra, não dá nem tempo da gente processar a primeira, já vem uma outra, a gente vai processar, vai vir uma terceira, e a gente não consegue processar nada e vivemos na superficialidade. E hoje, na questão do amor cristão, nós estamos vivendo da mesma forma, porque toda hora surge uma ondazinha nova, sabe? Para tirar o crente da centralidade do amor de Cristo, né? Fazendo propostas para manipular pessoas, sabe? Para carregar pessoas a ser seus seguidores, não ser seguidores de Cristo. Então isso é preocupante com o que aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Éfeso é uma igreja que você vai ler a carta de Paulo no início, vai falar da grandeza do amor daquela igreja por Cristo. Só que quando chega lá em Apocalipse, a primeira carta é para quem? Para essa igreja. Como deixaste o primeiro amor, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, irmão. Não podemos deixar a chama do amor se apagar, porque quando a chama do amor de Cristo ela arde em nossos corações, ela vai se expandir para as outras áreas da nossa vida. Vai haver um amor no relacionamento conjugal, vai ter um amor entre pais e filhos, de irmãos e irmãs, né? Aí por isso que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é que o amor, aí está falando primeiro do amor de Cristo, né? Que o amor de Cristo, através da sua morte e ressurreição, que o seu sangue foi derramado, cobriu, né? E apagou a multidão de pecados, mas diz também que quando nós amamos a Deus do profundo da nossa alma, nós temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro quando acontece alguma coisa que nos desagrada. A gente tem a capacidade de perdoar, tem a capacidade de exercer misericórdia. Por quê? Porque o nosso amor é profundo. Então ele, e aí o apóstolo Paulo fala da igreja de Éfeso, né? Que fala, para vocês conhecerem o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, né? Então a
aqui. A igreja precisa resgatar isso, né? Porque hoje a igreja ama mais a Cristo por aquilo que Ele pode fazer por nós do que por aquilo que Ele é, né? Então, quando nós somos hospitaleiros, né, nós refletimos o amor de Cristo. Eu falei aqui em outra oportunidade, né? Tem pessoas que têm o dom da hospitalidade, né? Quem é que tem o dom da hospitalidade? É aquela pessoa que você acolhe uma pessoa que você nem conhece. E aí essa pessoa, né? E aí não só essa, mas até outras pessoas que você de repente chama para estar com você, passar alguns dias na sua casa e tal. Se você tem o dom da hospitalidade, né, se nós temos esse dom, a gente não vai se importar com algumas coisas que ela vai fazer. Mas se nós não temos o dom, qualquer coisa que ela fizer que mudar a rotina da casa, aí a gente já vai ficar, sabe? O cara está primeiro dia na tua casa, sabe? Aí quem não tem o dom da hospitalidade, aí o cara vai lá na geladeira, deixa a geladeira, aí vai lá e fecha a porta, porque assim não. Aí tu não, o que é isso? Está acostumado a dormir 10 horas da noite. Aí a pessoa que você está hospedando na sua casa, onde ele está assistindo Netflix. Quem tem o dom da hospitalidade, cara, fica aí, ó, vai lá na geladeira, pega o que você quiser, vai dormir, né? Eu não estou falando com isso que hoje a gente está vivendo tempos difíceis, né? Você não consegue botar ninguém dentro da tua casa assim, você tem que conhecer as pessoas. Então, eu até admiro muito as pessoas que têm esse dom. Eu gosto de hospedar pessoas na minha casa, mas eu vou ser certo com você, eu não tenho esse dom do cara chegar e mudar a rotina da minha casa. Eu estou aqui falando a verdade para você. Mas eu admiro quem tem esse dom. Entendeu? Então, quem tem esse dom, glória a Deus, que Deus me conceda também um dia ter esse dom. Mas eu gosto de hospedar pessoas na minha casa. Mas quando a rotina começa a mudar, eu já começo a falar que está na hora. Né? Então vamos lá que o tempo nos espera, né? Mordomia cristã. Então, quando nós entendemos o que é mordomia cristã, nós nos identificamos com Cristo. Por quê? Porque a gente entende que nós não somos donos de nada, irmãos. Deus é o dono de tudo, a gente só administra, sabe? A gente vê pessoas egoístas, possessivas. Não, irmãos. Tudo que nós temos provém de Deus, né? Então, quando a gente entende a questão da mordomia cristã, a gente está refletindo, nos identificando com Cristo. Proclamar a verdade bíblica. Quando proclamamos a verdade bíblica, não só através de palavras, mas através de atitudes, nós estamos nos identificando com Cristo, porque Jesus, ele ensinava, mas ele também praticava, né? Aqui, se você for perceber no ministério de Jesus, ele dava um ensinamento aos discípulos e logo em seguida ele colocava os discípulos numa situação para que eles exercessem aquilo que eles haviam aprendido, né? É ser provado, né? Aí, uma vez eu vi uma frase assim, né? Por que que o professor ele não fala para o aluno na hora da prova? Por quê? Porque ele precisa deixar o aluno mostrar se aprendeu alguma coisa. Então, na hora da prova, você vai ficar clamando, o Jeová vai ficar olhando, olha, é só você botar em prática o que você já aprendeu, filho. Desse jeito. Pegadas na areia, né? Pegadas na areia. Esse é um lance bacana, hein? Né? Aí você vê, por exemplo, quando Deus faz a promessa a Abraão, em Gênesis 12, e aí depois Deus volta a falar com Abraão, aí você acha que no outro dia Deus voltou a falar com Abraão, que você vira duas páginas da Bíblia, 2 dias depois, irmãos, passaram-se 10 anos. Deus falou com Abraão, fez a promessa, e aí passaram-se 10 anos.
Aí quando ele viu que Abraão ia sucumbir, aí ele vem e interfere. Entendeu? Então é mais ou menos assim, né? Administrar a autoridade divina. Então, quando nós administramos a autoridade que nós recebemos de Deus, né? Quando nós não tomamos para si a autoridade que não é nossa, né? Porque a autoridade é de Deus, Ele delega a cada um de nós. Então, quando nós nos achamos, né, que nós somos o cara, a gente está correndo um risco muito grande, né? Então, quando nós administramos, né, a autoridade que Deus nos concedeu, a gente se identifica com Cristo. Aí na revista diz: é crucial servir com zelo, disposição para beneficiar o próximo conforme a força que Deus nos concede. Então Deus constitui autoridades e dá autoridade aos homens para que seja feito algo em benefício do seu próximo, do reino, em prol da vida dele mesmo. Tá bom? Vamos correr aqui que o tempo não espera. Identificamos com Cristo na glorificação. O sofrimento faz parte da jornada rumo ao lar celestial. Então, não tem como. A gente pode lembrar da via dolorosa, né? Então, Jesus estava voltando para o Pai ali. Quando ele entra na via dolorosa, ele está caminhando para a cruz, né? Ele está caminhando para os últimos momentos do sofrimento dele, né? No meu livro eu faço aqui algumas abordagens sobre aquele médico que escreveu sobre o sofrimento de Jesus, né? O que ele passou, foi coisas desumanas, coisas que nenhum homem conseguiu suportar o que ele suportou. O sofrimento nos aperfeiçoa. Então, irmãos, Deus, quando permite a gente passar por algum sofrimento, Ele quer nos matar, Ele quer nos castigar, não, Ele quer nos moldar, nos aperfeiçoar. Israel foi para o cativeiro, mas Deus queria que a nação de Israel fosse extinta, não. Ele mandou Israel para o cativeiro para que eles fossem o quê? Trabalhados, para que eles fossem aperfeiçoados, para que eles aprendessem, né, com Deus, né, que quando a gente não anda dentro daquilo que Deus estabelece, Deus permite coisas acontecerem conosco, né, que a gente não imagina, né? O sofrimento como prova de uma fé ardente. Então, veja bem, cada aflição, cada tipo de sofrimento que a gente atravessa, ele tem assim uma dinâmica, tá? Ele tem uma dinâmica, né? Então faz parte da nossa jornada, né? Nos aperfeiçoa, nos aproxima de Deus, né? E prova a nossa fé, porque quando está tudo bem, eu posso mandar depois o slide para a irmã. Eu mando o slide para vocês. Então, quando está tudo bem, é muito fácil ser crente, irmão. É muito fácil. Se nada acontecesse com o crente, todo mundo ia querer ser crente. Mas o fato de nós aceitarmos Jesus, né, e termos nosso nome escrito no livro da vida, não nos torna imune ao sofrimento. Lembrando do sofrimento, eu lembrei daquele filme A Cabana, né? Cara, aquilo ali é trágico. A Cabana também Cara, aquela criança ser estuprada, morta. Assim, a gente pensa em entregar, eu já fui a presídio de entregar. Sim. Mas aí no fundo, a gente tem filhos, né? A gente sabe que desejar a morte é pecado e tal. Mas, cara, vamos ser humanos? Desgraçado desse tem que ser morto, fuzilado. Visão e aí, humana é essa. humana. Visão humana é Mas essa. quando você olha na questão do amor, claro que. Mas é difícil entrar no amor, pastor. É difícil. Jesus Ainda mais se for da tua pele. Né? Jesus nunca disse que era fácil. Jesus nunca prometeu facilidade. A primeira coisa que tem que ter na vida cristã é renúncia. Então, renúncia aí é uma coisa muito abrangente, irmão. Né? Só que as pessoas identificam a renúncia como a renúncia, só renunciar o mundo. Mas o mundo o quê?
repetir. Ser cristão é difícil. Ser gospel é muito fácil. Às vezes, Eu sou gospel. Antigamente a gente era chamado de capa preta. Olha as capa preta aí. Por causa da Bíblia, que tinha só capa preta, não tinha capa marrom. Olha as capa preta aí, olha os orgulhos. Olha as crentes aí, olha não sei o quê. Aí hoje em dia, porque a palavra crente, Bíblia, não pega bem na sociedade. Então vamos pegar o nome americano, vai vir para cá? Nossa. Pô, nome igreja é um negócio muito pesado, porque tem que botar cruz, tem que falar de sofrimento. Gente. Entendeu? Essa estrutura gótica do templo é aterrorizante. Vamos pegar as fachadas da igreja e vamos fazer parecida com um shopping. Entendeu? Então é isso. Então, é a prova da nossa fé. Né? É na hora da dor, é na hora da aflição, é na hora da angústia que a gente vai mostrar que nós somos realmente crentes. Mas a dor dá galardão, não, né? Hein? A dor não traz Depende. Se a tua dor for por causa do Evangelho, ela dá galardão. Agora, se for uma dor consequente atualmente da natureza humana, não. agora eu estou sofrendo porque eu estou num lugar que ninguém suporta crente, mas eu mantenho minha posição ali. Eu sou perseguido, mas eu mantenho minha posição. E as pessoas têm que reconhecer a minha capacidade profissional, né? Mesmo eu sendo um cristão, a vontade do cara é te botar na rua e falar, não tem ninguém com essa pessoa aqui, eu tenho que manter ela aqui. E a pessoa que serve a Cristo, mas não está preocupada com o galardão, é pecado isso? Porque assim, eu vivo, né, desde... Você não estava aqui quando o pastor Walter pregou, não basta ser somente salvo. Não. Então depois procura na internet a mensagem do nosso pastor presidente. Vou fazer igual Jesus, eu respondo com outra. Então vamos aqui. Alegria indizível. Então quando a gente tem uma alegria, o que é uma alegria indizível? Uma alegria que você não pode expressar com palavras. Uma palavra no vocabulário que expresse a nossa alegria. Né? Uma alegria indizível. Uma alegria inexplicável. Uma alegria incomparável. Uma alegria antecipada. Né? Ou seja, irmãos, a igreja perdeu a alegria pela expectativa do arrebatamento. A igreja só tem alegria com coisas imediatas, terrenas, né? Ou é importante, é interessante para edificar a fé da igreja, sim, né? Uma pessoa ser curada, um irmão comprar casa própria, aquele que estava desempregado, Deus abençoar empregar, e nós vamos fazer essa semana, no mês de agosto, como o mês das causas impossíveis, para a gente trabalhar nas áreas. Tudo isso é importante, mas a gente não pode perder isso aqui. A expectativa pelo povo. aleluia. Porque tudo que nós conquistamos aqui na terra vai ficar aqui, irmãos. Agora, a nossa salvação, a nossa alegria eterna, o nosso gozo eterno, né? Isso ninguém pode tirar, só nós mesmos. Né? Então vamos adiante, dá tempo de ler os textos. As outras partes são mais tranquilas, são mais rápidas aqui. E o operador saiu de lá e o negócio. Foi aqui. Identificação com Cristo. O juízo na casa de Deus. Dá medo, hein? Lembra da passagem lá de Jacó? Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Quão terrível é esse lugar. Né? Deus é amor, Mas é fogo consumidor. Então quem gosta muito é o pessoal pentecostal que gosta muito disso, né? Então, irmãos, a gente esquece disso aqui, ó. Então Pedro está falando, né, que a ação de Deus começa pelos de dentro. Porque a
a gente fica muito preocupado com quem está lá fora e a gente não cuida da gente mesmo. Em que sentido? A gente vai facilitando o Evangelho e a gente esquece, né, que a gente precisa, de vez em quando, de um corretivo, né? Por que o instrumento do pastor é o cajado? Dá umas pancadas. Não. Ele tem o cajado e ele tem a vara. A vara ele dá no lobo. A vara ele afugenta o lobo. Toma o lobo. Né? O cajado tem aquela curvinha assim, ó, que é para ele lá puxar a ovelha pelo pescoço. Né? Aí se é ovelha, ela vem. Se é bode, vem dando coisa. Né? Mas se a ovelha, ela vem. Então, a gente precisa entender isso. O Evangelho está deixando de ser confrontador. O Evangelho está se tornando algo somente para massagear a ego das pessoas. Tem sala VIP agora e tudo. Porque a liderança tem medo de perder. É porque, na verdade, o Evangelho confronta. Sim, o Evangelho tem que confrontar. Né? Então, aí ele fala sobre isso. Né? Então, primeiro, advertir o povo a viver o Evangelho com dignidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De vez em quando eu dou umas palavras aqui duras na Santa Ceia. Né? Olha só, psicólogo não vai prestar conta a Deus da alma de ninguém. Juiz não vai prestar conta da alma de ninguém diante de Deus. Autoridades políticas, né? Ninguém, mas pastor, a Bíblia diz que ele vai dar conta a Deus. A Bíblia diz em Isaías, se o atalaia não alertar o povo, o sangue será cobrado dele. Entendeu? Então eu aqui nessa igreja, enquanto pastor, também nessa igreja, em qualquer outro lugar, eu nunca vou deixar de falar a verdade. Ainda que eu veja de vez em quando umas carinhas feias, biquinhos feios, irmãos, eu não estou aqui para agradar ninguém, desculpa falar essa verdade. Eu estou aqui para o quê? Para passar para você que diz a palavra de Deus. Aí se o crente vai fazer ou não, eu não tenho esse poder. Porque eu não fico 24 horas, né, atrás do crente. Engana-se os pastores que acham que tem o poder de controlar as pessoas, irmão. Estou enganado. Vivemos num tempo que cada um é dono do seu nariz. Mas eu não vou dar conta a Deus da alma de ninguém, não. Tudo que eu tiver que soltar, eu vou soltar. As facilidades do mundo, elas nos levam a pegar com tanta facilidade. Isso. Então hoje tem que ser um pastor pobre, né? Pastor pobre. Então, para quê? O juízo da casa desse aí para quê? Primeiro, para divertir o povo a viver o Evangelho com dignidade. Irmãos, o Evangelho não é um negócio barato, não. Estou deixando o Evangelho coisa barata. O Evangelho é o quê? Boas novas de salvação através da morte do Filho de Deus. Então estão pegando o Evangelho e deixando o negócio assim, ó, barato. Não, o preço que foi pago foi caro. Né? Purificar a igreja, ou seja, aqui em 1 Coríntios fala de um texto de um homem que estava no meio da igreja e ele estava esculhambando todo mundo na igreja. Aí Paulo disse, ó, tire esse iníquo do meio de vós. Ele ainda diz mais, ó, entrega a carne dele a Satanás para si. Até o menino se assustou ali agora. Entrega a carne dele para Satanás para que ao menos a alma seja salva. Irmãos, é forte isso. É muito forte, né? E para fortalecer a fé do crente, entendeu? Então, a gente precisa ter essa percepção. Lembra de Ananias e Safira? Já foi falado aqui em tradição, né? Um foi lá, mentiu, porque quis aparecer, mentiu, morreu. Aí depois veio a mulher, devia ter abordado, né? Sentado no carro, vou falar isso, você fala a mesma coisa.
levando, ele vai levar você também, tu também. E a Bíblia diz que tem um temor grande sobre a casa de Deus. Eu tive uma experiência, já contei várias vezes aqui, não vou repetir de novo. Quem estava aí ouviu, né, sobre uma situação que eu estava pedindo misericórdia e Deus já tinha determinado sentença. Né? Liderança autêntica. A liderança autêntica é legitimada pelo amor, não pela posição ocupada. Isso envolve voluntariado, dedicação, disposição em servir. Então, irmão, vivemos uma época em que os líderes, eles querem mais ser servidos do que servir. Né? E a liderança de Jesus é uma liderança de servo. Né? Acabou, irmãos, aquele tempo, passou esse tempo de liderança de gerente, o cara só gerencia as coisas na igreja, né? O líder-chefe, ele só manda, ele não coloca a mão em nada. O líder é autoritário, ele não ouve ninguém. Não, a liderança de Jesus é a liderança servo, ou seja, é aquele que está no meio do povo, é aquele que participa de tudo, é aquele que tem cheiro de ovelha, sabe? As pessoas hoje, os líderes, eles querem multidão seguindo eles, mas eles não têm tempo para atender uma pessoa. Eles querem aplausos, né, nos grandes palcos, mas eles não conseguem aplaudir uma pessoa que tem uma vida digna. É duro isso, mas é verdade. Uma irmã colocou no grupo da igreja lá de Baixo Confere aquele dia a lista dos pastores mais seguidos nas redes sociais. Eu não achei meu nome lá não. Graças a Deus. Sabe? Eu vi lá um camarada lá que ele já está caído. É o cara mais seguido das redes sociais. Está caído já. Mas está lá. Sabe? Então, é isso que o Evangelho está se transformando. E quem são os culpados disso? Nós. Porque quem segue ele não são anjos, são pessoas. São pessoas que estão na igreja. Né? São pessoas que não ouvem o seu pastor, mas ouvem o canal da rede social. Né? A postura do verdadeiro líder. Eu tenho que ser rápido agora. Primeiro, humildade. Né? Quando errar, admite, seja humilde. Né? Seja humilde para dizer para uma pessoa: eu não tenho essa resposta. Eu não tenho. A resposta virá com o tempo, Deus vai dar, mas eu não tenho. Né? Comprometimento. Ou seja, um líder ele não pode estar só envolvido com a questão, ele tem que estar comprometido. Não dá tempo de eu dar aqui exemplos. Ser perseverante naquilo pelo qual ele recebeu de Deus para fazer. Então aqui eu estou falando de liderança em todos os níveis. Liderança no lar, liderança na igreja, liderança no trabalho, liderança da sua vida pessoal. Você precisa primeiro se autoliderar para depois conseguir liderar alguém. Se eu e você não conseguimos liderar nós mesmos, nós não vamos considerar ninguém. Marcas de um verdadeiro líder, o amor, né? Então, Jesus era um líder amoroso, espiritualidade, está tudo aí na revista em outras palavras, mas eu procurei tornar mais transparente. Espiritualidade, um líder tem que ter uma vida contemplativa, né? Ele tem que ter vida de oração, ele tem que ter vida de leitura da palavra, ele tem que ter a espiritualidade de poder ter empatia com o sofrimento do outro. Justiça, né? Então o líder precisa ser justo nas suas decisões, nas suas escolhas. O exemplo, isso aqui eu acho tremendo, né? Eu acho tremendo isso aqui, porque há aquela frase de Francisco de Assis que ele diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? Então, exemplo. Né? Se eu pudesse dar 3 conselhos para cada um de vocês e para mim também, seria: seja exemplo, exemplo e exemplo. Seja exemplo para sua casa, como marido, como esposa, como filho, seja exemplo no seu trabalho, seja exemplo na igreja, seja exemplo na sociedade. Né? Porque um líder ele precisa ser exemplo. Tá?
Não dá para falar mais nada além disso, cada tempo. Altruísmo. Altruísmo é quando a gente faz alguma coisa sem interesse pessoal. A gente faz por amor, a gente não faz nada interessado, né? E faz algo por alguém que a gente sabe que aquela pessoa pode nos dar algo em troca. Não, a gente faz por amor a Cristo e por amor àquela pessoa, né? Para ver ela bem. E aí, instruções aos jovens. Aí, primeiro, sejam humildes. Autossuficiência é comum em alguns, levando-os ao desinteresse pelos conselhos dos mais experientes. Então, o jovem é muito comum, né? É muito comum no jovem ele se sentir autossuficiente por causa da jovialidade, da saúde, de ter um mundo para explorar. E agora, então, com o negócio de internet, é uma coisa de doido isso, né? Você vai falar alguma coisa com um jovem, ele vai lá na internet, vai lá na inteligência artificial, ver se o que você está falando é verdade. Sabe? Então, aí ele deixa o conselho aos jovens serem humildes. Mas esse conselho vale para todos nós. Porque quantos de nós, às vezes, nós não somos arrogantes, somos soberbos, não por palavras, mas atitudes que refletem isso, né? Então, a Bíblia fala sobre a questão da humildade, né? Então, a humildade inclui submissão aos mais velhos e respeito com todos. Então, todas as vezes que nós somos submissos, né? Aí, voltando à lição passada, submisso não significa ser subserviente, não significa ser menor, não, submisso é estar debaixo de uma mesma missão, né? Então, quando jovem, quando cada um de nós tem essa percepção, nós estamos refletindo o caráter de Cristo, a humildade. A questão aqui dos mais velhos, né? A gente vê hoje uma dificuldade hoje dos jovens respeitar os mais velhos. Por quê? Porque hoje as pessoas idosas, né, grande parte, foram jovens, né, lá atrás, tiveram uma vida terrível e não aprenderam nada. Então, ela tem a velhice na idade, mas ela mentalmente, conscientemente, ela continua adolescente, né, e faz coisas de adolescente. Mas quando a Bíblia fala a questão do idoso aqui, né, dos velhos, não está falando só na questão da idade dos cabelos brancos, está falando em todos os sentidos, né? Então a gente vê hoje aí a vovó do Có, a gente vê tudo isso aí, entendeu? Então a gente precisa, os jovens sobretudo, ter respeito aos idosos. Os idosos estão sendo desrespeitados. A gente vê o motorista de ônibus, o idoso lá faz no final e sabe que não vai pagar a passagem, ele passa direto. Ou então o idoso vai subir um cara arranca, e um monte de coisa, né? Então a gente precisa ter essa percepção. Aí eu coloquei aqui, ó, Deus derrama graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, né? Então a nossa opção é ser cheio da graça de Deus e não despertar em Deus uma resistência em relação a nós, tá? Aí diz para o jovem, abandone a ansiedade. Irmão, tem vários outros conselhos, né, que poderia ser dado para o jovem, mas aqui a gente está dentro do contexto da carta de Pedro, tá? Pedro orienta os crentes a lançar sobre Cristo toda a ansiedade. Essa carga emocional pode nos destruir, né? Então a ansiedade causa irritabilidade, causa insônia, causa doenças diversas, causa depressão. Um versículo que é uma realidade hoje para todos nós, que a gente precisa guardar e colocar em prática, é essa aqui, ó, Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Ou seja, não andeis ansiosos com a vossa vida, né? Não andeis ansiosos com o futuro. Já foi feita uma pesquisa, 70% das coisas que nos deixam ansiosos não acontecerão. As pessoas ficam ansiosas à toa, por qualquer coisa, sabe? Então, entendam isso. Guarde isso aqui, ó. Aquietai-vos, Deus falando. E sabei que
certinho, que eu estou vendo tudo, eu estou controlando tudo, e na hora certa as coisas vão acontecer. É isso que Deus está falando aqui. Né? Então, aquietai-vos, para de ficar andando para lá e para cá, para de ficar sem dormir, para de ficar desesperado, para de ficar revoltado. Né? Aí ela fala para mentir. Não, hein? Fala para mentir. Mas você precisa falar, mas você precisa conversar com você mesmo. A primeira pessoa que você conversa é contigo mesmo. Entendeu? Não, você precisa. Ó, quando eu digo você, só você não, todos nós. Nós precisamos conversar com a nossa consciência, todos os dias, com a nossa alma. Você vai ver o salmista Davi conversando com a alma dele várias vezes. Ele diz, ó, por que te abates, ó minha alma? Ele está falando do outro, falando da dele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele dá a resposta. Por quê? Porque na verdade a expectativa dele não estava em Deus. Aí ele dá a resposta, porque espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele conversa com a alma dele. Né? Quando eu digo alma, não é isso não. A alma é onde estão as emoções, onde estão os sentimentos, onde está a razão. Então não estou dizendo que é fácil isso, mas é um trabalho que tem que haver uma disciplina contínua e a gente se entregar, né? Entregar totalmente a Deus. Nesse sentido, a gente vai superar. Vou dar uma apertada aí para mim, como está passando. A gente está caminhando para o final aqui. Vigilância contra a investida do adversário. Né? Então, a batalha entre o mundo das trevas e os salvos em Cristo é uma realidade constante. Irmãos, todos os dias nós estamos travando batalhas espirituais. É para você ficar também, né? Eu estou em batalha, eu tenho batalha, não é isso não. É você ter consciência de quando você acordou, aí você precisa colocar o teu dia nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda, estou iniciando um novo dia, não sei o que me espera, me ajuda a controlar a ansiedade, me ajuda a saber lidar com as questões que eu vou enfrentar no dia a dia, me guarda, sabe? Mas a gente anda tão ansioso que você já acorda pulando da cama, assustado, botando a roupa, saindo do trabalho, ou para resolver alguma coisa. Não, aquietai-vos, é a palavra. Tem uma frase de Billy Graham que diz, né? Não saia do seu quarto antes de acertar tudo com Deus. Eu acho isso o máximo. É mais ou menos isso. Tem gente que não vai conseguir sair do quarto nunca, quem não vai conseguir acertar tudo com Deus. Por isso que eu falo que eu não gosto de frase pronta. Entendeu? Por isso que eu não gosto de frase pronta. Mas eu achei um propósito, pastor, de orar, então, ao menos orar. Então. Não, sim, não, beleza. Se for acertar tudo. Se for levar o pé da lei para estrada, já era. Não vai sair nem para trabalhar, porque ele vai ter tantas questões para resolver. Até a volta dele. Aí ele está dizendo no sentido do seguinte, ele não está falando no sentido literal, porque a gente leva tudo para literalidade. Ele está falando no sentido da gente estar sempre com intimidade com Deus. Né? Ele não está falando de você ficar preso dentro de um quarto. Né? Existe um momento de você estar no quarto, mas ele está falando no sentido que a sua vida, né, o seu dia a dia, precisa estar uma conexão com Deus constante. Né? Então vamos lá. Aí a batalha espiritual, quanto à natureza, já disse, ela é espiritual. Ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ela não é contra pessoas. Né? A gente vê hoje muitas pessoas hoje se degladiando, né? Porque a gente leva para o campo pessoal, não trata dentro de uma questão espiritual, né? E aí quando a gente se deixa levar, a gente já está vendo que a gente já está indo no campo pessoal e aí pronto, aí é onde surgem os ressentimentos, onde surgem as traumas, as mágoas, né? Segundo, quanto às armas, elas também são espirituais. Você não pode combater uma guerra espiritual com arma material, né? A gente vê uma
uma ilustração disso quando Davi vai enfrentar os gigantes. Né? Ele recebe as armas de Saul, né? Do rei Saul, e aí ele coloca as armas e depois ele percebe que eu não estou acostumado com isso. Né? E aí ele vai aonde? Ele vai no riacho, pega algumas pedrinhas e ele vai combater com aquilo que Deus havia dado a ele. Então aquelas pedrinhas refletem as armas espirituais que ele foi pegar, né, no riacho, né, que fala da palavra, que fala do Espírito Santo. E aí ele combate o quê? Com uma pedra e com uma funda. Né? Ou seja, a gente tem que combater as guerras espirituais com armas espirituais, que o Paulo disse em Efésios 6. Né? E aí a gente vai ver aqui o seguinte, em 2 Carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 lá, ele vai falar que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. Então a gente tem que lutar as nossas guerras com armas espirituais. E quanto ao campo? É o campo da mente. Né? Primeiro campo de batalha que a gente trava é na mente, irmãos. É na mente. E é por isso que diz que a gente tem que colocar o capacete da salvação, para proteger a nossa mente dos ataques do adversário, né? De colocar que a gente não tem valor, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não está interessado no nosso problema, que Deus nos esqueceu, né? E a gente começa a jogar na nossa mente um monte de o quê? De sofismas, né? Que são mentiras com aparência de verdade. Então nesse texto de 1 Coríntios diz, né, que as armas de nossa mente são mais poderosas de Deus para destruir os sofismas que são colocados na nossa mente. Então a gente precisa, por isso que a Bíblia diz que nós o quê? Nós precisamos transformar a nossa mente, Romanos 12, né? E aí só quando a gente transforma a nossa mente, o nosso entendimento, é que a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Né? Porque se a gente deixar a nossa mente, né, é acreditado, né? Mente vazia. Então, é isso. Mas você não pode ocupar a tua mente com coisas que não te geram subsídios para você enfrentar as guerras. Por isso que Paulo disse em Filipenses: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é perfeito, pensai. Ou seja, coloca isso na sua mente, porque nós estamos vivendo uma geração de fracassados, de pessoas que não conseguem enfrentar um problema, qualquer coisinha com depressão. Por quê? Porque a mente deles está cheia de bobagem, cheio de coisas que não prestam, que a mídia, a televisão está passando, né? O crente deixa de vir para a igreja ouvir a palavra, para ficar na frente de uma televisão, vendo uma novela que está destruindo a casa dele, a família, né? Onde na novela a mulher boa é a Alfa 2, a primeira é a megera, ela é a serpente, ela é tudo, mas a dicada não, a dicada é a megera, a dicada não presta, entendeu? E aí vai ensinando essas coisas, os filhos se rebelarem contra os pais, né? Então, queridos, a gente precisa entender isso. A nossa mente tem que estar cheia da palavra, cheia de Deus. Olha as crianças se finalizando que acabou a aula aqui, né? Estava acabando. Na batalha espiritual, 3 atitudes são dispensáveis: sobriedade, já falei lá atrás, ou seja, autocontrole. Você não pode perder o controle da situação, né? Senão você toma decisões e faz escolhas precipitadas. Vigilância, falamos lá atrás também, tem que estar atento. Pedro disse que o nosso adversário anda ao derredor, bramando comunhão. Firmeza, nós precisamos ter convicção de quem nós somos diante de Deus, irmão. Nós somos sacerdócio, nação santa, povo escolhido, geração eleita, somos filhos, somos herdeiros, somos menina dos olhos de Deus. A gente precisa ter essa percepção, essa convicção. Não vai ser circunstâncias, mensagem de quinta-feira, né, que vão mudar a nossa fé em Deus. As circunstâncias podem mudar o ambiente, mas a nossa fé em Deus não vai mudar. Depois assiste essa mensagem de quinta-feira do presbítero Gilberto aí no nosso Facebook. Com firmeza, tem que ser perseverante, resistente. E concluindo
situações, reafirmando que o sofrimento por Cristo nunca é em vão, ou seja, nunca abandone a sua fé por causa dos sofrimentos da vida. Paulo disse o que? Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o medo, o perigo, a fome, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, né? A glória eterna é a recompensa prometida àqueles que permanecem. Pastor, para com isso. Eu vou ficar esperando glória eterna. Eu quero esperar daqui. Eu também quero daqui. Eu também quero. Com certeza. Quero carrossel. Mas o problema é quando a gente troca. É aí que é o problema. Quando a gente faz do Evangelho uma barganha, né? Eu não estou falando que eu não quero, mas isso não é prioridade, né? A Bíblia diz que a gente, quando coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas não são acrescentadas. Mas a gente está invertendo, a gente está colocando as nossas coisas em primeiro lugar. E o reino de Deus está o quê? Em segundo, né? Então, quando eu falo reino de Deus, eu não estou falando só a igreja, não. Eu estou falando o contexto da nossa vida, que nós somos o povo do reino. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então somos nós, é através de nós que o Evangelho vai ser anunciado. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E aí que também Jesus foi duro com Paulo, né? Que Paulo falou, ei, a minha graça te basta. É isso aí. Irmãos, muitos de nós não estão preparados para ouvir isso de Deus. Porque a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Quando um judeu orava 3 vezes por uma mesma causa, é porque ele estava em desespero, ele não aguentava mais, ele não suportava mais daquilo. Jesus também orou 3 vezes no Getsemane, que não estava suportando mais aquela angústia com o homem. E aí, a mesma resposta que o Pai deu para Paulo, deu para Jesus. Imagina, você no desespero, no sofrimento tremendo, você nessa luta, hein, irmã Renata? Aí você gosta, você falou, né? Eu queria muito que Deus falasse assim, eu queria. Aí já pensou, você está lá, né? Impulsivamente ali, orando, Senhor, fala comigo, Senhor me dá isso. Aí o Senhor fala assim, Renata, a minha graça te Eu queria que ele falasse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí você levanta, se você entendeu a mensagem, você levanta e diz, Senhor, muito obrigado por tua graça para me ajudar a vencer. Mas daí se você fala, não dá, Jesus. Não dá mais, né? Entendeu? Então, identifique-se com Cristo no amor e na dor. Identificar-se com Cristo no amor e na dor conduz à verdadeira vitória, à glorificação com o Senhor da eternidade. Né? Aí eu fecho aqui, eu fecho aqui com esse versículo aqui, que era o versículo-chave do meu livro, né? Porque para mim tenho por certo que, faltou o que aqui? Eu estava com sono já. Que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em nós há de ser. Irmãos, tem sofrido muito? Agora vai ser maior. Tua luta tem sido grande? Agora será maior. Tenha certeza disso. Porque Deus, Ele é especialista em fazer coisas muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu gostaria de dizer para a irmã hoje. Estou esperando a hora da honra, estou esperando ser honrada. Eu gostaria de dizer para a irmã um jargão que existe numa fachada. Para de sofrer. Eu vou para lá, hein? Fica só, eu vou para lá. Eu gostaria de dizer isso, mas eu quero dizer o que o Senhor disse para Paulo. A graça de Deus nos basta. Ele vai te dar força. Oh, glória! Aleluia! Ele vai te sustentar para você vencer tudo isso. E você vai chegar ao dia que você vai declarar Ele, vai dar uma comunicação de graças e vai ser uma bênção. Aleluia!